Oi, meu nome é Isabelle Arruda da Costa Silva. Eu sou acadêmica de Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, no campus de Aquidauana, e mediante a disciplina de Parasitologia, estarei apresentando uma série de trabalhos a respeito do tema, a respeito da disciplina. Então, agora, eu estarei apresentando o trabalho 2 de Parasitologia, onde estaremos abordando os conceitos gerais da matéria. Bom, então, como eu já disse, meu nome é Isabelle, estou fazendo a disciplina de Parasitologia, e esse é o trabalho 2 da disciplina. Bom, aqui nós temos a nossa agenda. O que vem a ser essa agenda? É o que nós podemos esperar dessa apresentação, desses slides, deste vídeo, né? Nós podemos esperar, podemos ver os conceitos gerais, a relação entre o parasito e o hospedeiro. Também vamos esperar a classificação, que é a ordem, assim, o gênero e a espécie a quem pertencem. É claro que não será só isso que iremos observar, e iremos ver mais coisas ao passar do vídeo, né? Aqui, então vamos dar a continuidade para frente. Bom, só um instante. Conceitos gerais. Vamos ver os conceitos gerais. O que vem a ser a parasitologia, né? Estamos falando tanto de parasitologia, mas o que é? A parasitologia, ela é aquela ciência que estuda os parasitas. Ela estuda também os seus hospedeiros e estuda a relação entre ambos. Então, ela estuda os parasitas, hospedeiros e relações que estes criam assim. A parasitologia, ela engloba os filos dos protozoas, que é o filo do protozoário, do reino protista, os nematóides, nematoda, a anelídea, que são os anelídeos, os plateumintos e o filo artrópoda, do reino animal, os artrópodes, né? Os protozoários, eles vêm a ser aqueles seres unicelulares, ou seja, uma só célula. Enquanto os nematóides, anelídeos, plateumintos e artrópodes são organismos multicelulares. Temos também parasitismo em plantas, holoparasta e hemiparasita, como é o caso do cipó-chumbo. Temos parasitismo também em fungos, que é as micoses, em bactérias e até vírus. A parasitologia médica, né, também se preocupa com o estudo dos vetores. A parasitologia, ela também pode acabar sendo referida ao estudo das relações entre o parasita e o seu hospedeiro, e os componentes ambientais que podem acabar por interferir nessas relações. Então, ela também pode se referir ao estudo das relações, né, como eu já disse anteriormente, do parasita e os seus hospedeiros, seu hospedeiro ou hospedeiros, os componentes ambientais que vão englobar e vão acabar por interferir nessas relações. A parasitologia também estuda os organismos que vivem tanto no interior e tanto no exterior de um hospedeiro, onde estes parasitas obtêm seus alimentos às custas do seu hospedeiro, onde acaba por consumir-lhes os tecidos ou o conteúdo intestinal. Então, ó, além de tudo isso que a parasitologia estuda, como os parasitas, os hospedeiros, as relações, ela vai estudar também os organismos que vivem no interior e também os que vivem no exterior do hospedeiro. E onde eles vão obter o alimento às custas do seu hospedeiro. E que vai acabar por consumir os tecidos e o conteúdo intestinal, ou conteúdo intestinal. Conhecemos o termo parasitismo, né? O que vem a ser o termo parasitismo? Este termo, por sua vez, ele diz respeito às relações entre seres vivos de um organismo. No caso, o parasito não só vive às custas de um outro organismo, esse vindo a ser seu hospedeiro, mas acaba por depender bioquimicamente deste ser.
Então, o parasitismo, ele vai dizer respeito às relações entre os seres vivos de um organismo, no caso, entre as relações do parasito e do seu hospedeiro. E também porque o parasito, ele não vai só viver às custas do seu hospedeiro, ele não vai só se alimentar às custas do hospedeiro, ele vai depender bioquimicamente deste ser. Então, por exemplo, se o hospedeiro vem a óbito ou o parasito procura outro hospedeiro, ou este vai acabar morrendo também, porque não vai ter a relação bioquímica deste. As parasitoses, né? Parasitoses são. Que são parasitoses? As parasitoses são doenças causadas por parasitas, tá? São as doenças mais comuns do mundo e atingem cerca de 25% da população mundial. Ou seja, elas atingem uma em cada 4 pessoas. E a maioria delas estão diretamente relacionadas às populações vulneráveis pela precariedade sanitária e a pobreza. Então, assim, as parasitoses, ela é um número grande, de 25%, é um número grande. E ela está relacionada à falta de higiene, que geralmente a falta de higiene, na maioria dos casos, é relacionada à pobreza. Então, a falta de saneamento básico vai fazer com que ocorra um maior acréscimo das parasitoses, né? Pois aí elas conseguem se reproduzir melhor, se reproduzir mais, digamos assim. Um parasita, ele é um organismo que vive em associação com o hospedeiro. Então, o parasita ele vem a ser um organismo que vive em associação com o seu hospedeiro. Sem o hospedeiro, como eu disse anteriormente, o parasita ele não vai poder viver, não vai poder crescer e nem se multiplicar. E os parasitas, eles possuem uma diversificação muito grande. Ou seja, assim, 70% deles são visíveis ao olho nu, como o parasita da malária, enquanto outros, como os vermes, podem atingir mais de 30 metros de comprimento. Então, o que é um parasita? Parasita, o que é um parasita? Ele é um organismo que vive em associação com o hospedeiro. Então, se ele não pode viver sem seu hospedeiro, ele morre. Então, é isso que vem a ser um parasita. Ele precisa de outro ser para estar vivo. Ele vai estar fixado, grudado naquele outro ser. E existem, assim, 3 classes principais de parasitas que podem causar doenças em humanos. Temos, primeiramente, os protozoários. A imagem aqui ao lado. Os protozoários, eles pertencem ao reino protista e é constituído por aproximadamente 60 mil espécies conhecidas, das quais 10 mil são parasitas de diferentes animais, sendo que algumas dezenas infectam os homens, apenas algumas dezenas. Então, os protozoários, eles são os seres que fazem parte do reino protista, tá? E só que algumas dezenas vão acabar infectando o homem. E agora nós vamos conhecer alguns exemplos de doenças causadas pelos protozoários. Não vamos falar de todas, vamos apresentar algumas, certo? Nós temos a giardíase. Ela é uma infecção muito conhecida. Ocorre no intestino delgado e ela é causada pela Giardia lamblia. Daí o nome giardíase. Ela ocorre no mundo todo, mas ocorre frequentemente em crianças. A giardíase é uma das causas mais comuns, assim, de diarreia nas crianças, e a diarreia, como consequência dessa infecção, vai acabar trazendo para as crianças problemas de malnutrição e no retardo do desenvolvimento. A giardíase é o que a gente vem chamar comumente de verme, quando a criança está com verme, lombriga, coisas assim, que é comumente chamado, né? Aí nós temos a tricomoníase, certo? A tricomoníase, ela é uma doença venérea, transmitida através do ato sexual. É causada pelo Trichomonas vaginalis, considerado um dos principais patógenos do trato urogenital humano, e está associada a sérias complicações à saúde, como a infertilidade, tanto masculina como feminina. Então,
A tricomoníase é aquela doença que é transmitida no ato, uma das doenças transmitidas no ato sexual. No momento em que o ato sexual ocorre sem preservativo, sem cuidado. E ele pode causar sérias complicações, como infertilidade, tanto masculina quanto a feminina. Então, é uma doença extremamente séria. Aí nós temos a toxoplasmose. A toxoplasmose também é uma infecção, só que esta é causada pelo Toxoplasma gondii e ela geralmente não provoca sintomas. A infecção grave se desenvolve apenas em pessoas com o seu sistema imunológico enfraquecido. E se a infecção for contraída durante a gravidez, o resultado pode ser desde aborto espontâneo, natimorto ou até mesmo defeitos congênitos. Então, assim, a infecção grave da toxoplasmose, ela se desenvolve nas pessoas com o seu sistema imunológico enfraquecido. E se for na gravidez, pode levar até a um aborto espontâneo, sim, a fazer a mulher perder o feto, né? Temos a doença de Chagas. E a doença de Chagas é causada pelo besorrinho barbeiro, comumente chamado de barbeiro. Ela também é conhecida como tripanossomíase americana e é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi. Ela apresenta uma fase aguda, doença de Chagas aguda, DCA, que pode ser sintomática ou não, e é uma fase crônica, que pode se manifestar nas formas indeterminada, cardíaca, digestiva ou cardiodigestiva. Então, é uma doença extremamente pesada também. Temos também a malária. A malária, ela é uma doença infecciosa febril. Aguda, ela pode ser associada tanto a calafrios ou não associada a calafrios. Tremores, suores intensos, dor de cabeça e dores no corpo que pode ter evolução rápida e ser grave. Pode ser provocada por 4 protozoários do gênero Plasmodium, que são o Plasmodium vivax, o Plasmodium falciparum, o Plasmodium malariale e o Plasmodium ollari. Então, a malária ela vem a ser uma doença infecciosa febril aguda, com vários sintomas. Agora nós vamos falar dos eumintos. Bom, o que são os eumintos, né? Os eumintos, eles são classificados em 3 grandes grupos, nominados assim de filos. Que são os filos nemateumintos, constituídos por vermes que apresentam o corpo cilíndrico, tá? Temos os plateumintos, que são vermes com o corpo achatado dorsoventralmente, e os anelídeos, que não são considerados parasitas. E os únicos com importância médica, os anelídeos, são os sanguessugas. Então, estes são os eumintos, que são os 3 grandes grupos, os nemateumintos, os plateumintos e os anelídeos. Os únicos que não são considerados parasitas são os anelídeos. E doenças relacionadas aos eumintos, nós temos como exemplo a teníase e a cistercircose, que também pode ser confundida como os vermes, que a pessoa pode ter verme. A teníase e cistercircose são doenças diferentes, completamente diferentes, mas são causadas pelos mesmos tipos de parasita. A Taenia sp. A Taenia solium é a tênia que normalmente está presente na carne do porco, enquanto a Taenia saginata, pode ser encontrada na carne bovina. E esses 2 tipos causam teníase, mas somente os ovos da Taenia, a Taenia solium, que causam cistercircose. A forma mais grave é quando os cistercircos estão localizados no sistema nervoso central. Então, é por conta disso que sempre se deve cozinhar bem as carnes, por conta disso, por conta das tênias presentes. A tênia, que normalmente está presente na carne do porco, Taenia solium, é
aquela solitária, vulgo solitária. E essa, em seu caso mais grave, ela pode chegar ao cérebro. Então, esse é o problema, ela chega ao sistema nervoso central. Enquanto a tênia saginata já pode ser encontrada na carne bovina. Essa não é sozinha. A tênia solium ela pode chegar a mais de 2 metros dentro do estômago, ou no estômago, ou, em casos piores, como eu disse, no sistema nervoso. E ela é sozinha, por isso é comumente chamada de solitária. E a tênia saginata é aquelas menores, mas que formam, digamos, colônias. Tem várias, e nos casos maiores elas podem até acabar saindo pelas vias, porque quando elas acabam ficando apertadas dentro do organismo, elas procuram formas de sair, que pode acontecer delas saírem pelo nariz, até ouvido, ou até mesmo pelos olhos. Então, assim, pela boca também. Este é o problema. A sólio, que ela pode chegar ao sistema nervoso, ficar solitária, a tênia solium, ela tende a grudar, ela tem digamos, uma cabeça que gruda na parede do intestino lá, e ela vai ficar comendo aquilo ali, que vai deixar a pessoa fraca e tudo mais. E ela é sozinha. E a saginata, por ser várias, vai acabar consumindo todos os nutrientes que aquela pessoa está precisando. Então, a pessoa vai comendo, comendo e está sempre ali fraca, com fome. E em casos maiores, quando não tem cuidado, a saginata, quando se desenvolve muito, acaba tendo esse problema de sair pelas vias, o que pode entupir as vias da pessoa, seja os olhos, a boca, os ouvidos e até o nariz, tá? Aí nós temos a esquistossomose. A esquistossomose ela é causada pelo Esquistossoma mansoni. A pessoa ela adquire a infecção quando entra em contato com água doce, onde existam caramujos infectados pelos vermes causadores da esquistossomose. Uma vez dentro do organismo de uma pessoa, vivem nas veias do mesentério e do fígado. A maioria dos ovos do parasita se prende nos tecidos do corpo humano e a reação do organismo a eles pode causar grandes danos à saúde, tá? Então, a esquistossomose, ela é causada por um verme, Esquistossoma mansoni, que vive dentro de caramujos, tá? Onde os caramujos infectados vão apresentar esse verme. Aí nós temos a filariose linfática. A filariose linfática ela é normalmente conhecida como elefantise. É uma doença considerada uma das maiores causas mundiais de incapacidades permanentes ou de longo prazo. É causado pelo verme Escherichia brancophti e transmitida pela picada do mosquito Culex, e é o que é comumente chamado de pernilongo muriçoca, infectado com larvas do parasita. E a elefantíase é aquela, pelo nome já podemos saber, que causa inchaço em pernas, nos braços, a pessoa tende a ficar com as pernas e os braços em tamanhos exagerados, então a pessoa não vai conseguir se locomover direito, não vai conseguir trabalhar por conta dessa fotovelância inchada, tá? Aí agora nós vamos falar brevemente sobre os ectoparasitas. Ectoparasitas. O que vem a ser ectoparasitas? Ali de lado nós já temos a imagem de um piolho. É um piolho ali do lado. Então já dá para ter uma noção do que vem a ser os ectoparasitas. E os ectoparasitas, eles são seres de espécies diferentes que vivem sobre o hospedeiro na pele ou nos pelos e que necessitam dos mesmos para obterem alguns elementos básicos de sobrevivência. Este termo é geralmente usado de forma mais restrita para se referir a carrapatos, pulgas, piolhos e até ácaros, tá? Então, os ectoparasitas, eles são aqueles seres que vivem na superfície do seu hospedeiro, na pele e nos pelos, tá? E de exemplo de doenças causadas por ectoparasitas, nós temos a escabiose. A escabiose, ela também é chamada de sarna. E é uma parasitose humana, causada pelo ácaro Sarcoptes,
Scabiei variedade hominis. O contágio se dá somente entre humanos. Então, é mito que o contágio ocorre de pessoas contaminadas para animais, de animais contaminados para pessoas. Se dá somente entre humanos. Por contato direto, então, a pessoa teve um contato direto ali, ou roupas e outros objetos contaminados. Este parasita, ele se alimenta de queratina, ou seja, ele vai se alimentar da proteína que constitui a camada superficial da pele, tá? Então, aqui nós temos a escabiose, vulgo sarna, que ocorre somente entre contato humano, somente entre humano, de contato de forma direta ou indireta, tá? Ou seja, de pessoa para pessoa ou em contato com objetos contaminados. Aí nós temos a pediculose. Pediculose, vulgo piolho. Quem causa a pediculose? Os piolhos. E são seres sugadores de sangue, os piolhos, que vivem e se reproduzem na superfície da pele e dos pelos. Pode ser confirmada pela presença das lêndias, que são os ovos dos piolhos, ou pela presença dos piolhos no couro cabeludo. E também há mais dois tipos, a pediculose do corpo e a pediculose do pubis chato, mas mais comumente é encontrada a pediculose do piolho mesmo, que ocorre na cabeça, né? Nos cabelos. E ela tem maior existência, sim, entre crianças, e contato de crianças na escola, às vezes pela falta de conhecimento, falta de higiene de uma classe mais baixa, acaba passando a pediculose para as crianças, para outras crianças. E tem que tirar o piolho, tem diversos remédios também, que vão acabar deixando a criança fraca, anêmica, amarela, digamos assim, tá? Ela pode ser passada também em contato, direto ou indireto. Por exemplo, quando a criança encosta a cabeça com outra criança, contato muito perto, porque o piolho ele não pula quilômetros de distância, mas se a criança estiver um pouco perto da outra, ele passa pelo contato, ele pula, ele passa do cabelo. No contato também de roupas, às vezes cai na roupa uma lêndia, um piolho, a outra criança pegou, tá? Então, ocorre isso. Aí nós temos também a febre maculosa. A febre maculosa, ela vem a ser uma doença infecciosa, febril, aguda e de gravidade variável. Ela pode variar desde as formas clínicas leves e atípicas até formas graves, com elevada taxa de letalidade. A febre maculosa, ela é causada por uma bactéria do gênero Rickettsia, transmitida pela picada do carrapato. Então, a febre maculosa, ela ocorre através da picada do carrapato, tá? Então, ela é através do gênero, uma bactéria, né, na verdade, do gênero Rickettsia, que vai estar presente no carrapato, e essa picada do carrapato pode passar a febre maculosa. Mas, assim, falamos das doenças, dos tipos, alguns exemplos. Como que vão ser diagnosticadas essas doenças, né? Ela pode ser diagnosticada de várias formas, e eu vou passar alguns exemplos. Por exemplo, no exame parasitológico de fezes, que, variando de laboratório, pode ser chamado de EPF, ou até PAR, parasitológico, enfim, tem vários nomes que alguns laboratórios usam para ficar mais fácil a identificação. E este exame parasitológico de fezes, ou EPF, ele é o teste usado para encontrar parasitas que causam diarreia, fezes soltas ou aquosas, cólicas, flatulências, gases e outras doenças abdominais. Muitas vezes, o número de formas parasitárias eliminadas com as fezes é pequeno, havendo necessidade de recorrer a processos de enriquecimento para concentrá-las. Os principais métodos de enriquecimento são a sedimentação espontânea, sedimentação por centrifugação, flutuação espontânea, centrífugo-flutuação e concentração de larvas de helmintos por migração ativa, em razão do hidrotropismo e termotropismo positivo. Um exemplo de doença que pode ser encontrada no parasitológico de fezes é as doenças relacionadas a vermes. Por exemplo, lá, a Taenia solium, a Taenia solium saginata, que na hora que faz as fezes,
muitas vezes, quando tem casos elevados, acaba sendo encontrado ploglotes, que é pedaços, que elas mesmas soltam quando vão ficando grandes, das verminoses nas fezes. E também pode ser encontrado ovos. Então, ele faz toda a sedimentação, que é o processo lá de colocar, pega a amostra, coloca num tubo que agora eu não me lembro o nome, coloca um pouco de água, faz a centrifugação daquilo e separa. Aquele sedimento que vai ficar no fundo, lá geralmente você pega aquilo com uma pipeta ou com alguma outra coisa, coloca na lâmina e observa no microscópio, e lá você consegue encontrar a presença de ovos, enfim, proglotes e coisas assim. Também temos o exame de sangue, que é a sorologia, né? Este teste ele é usado para procurar anticorpos ou para antígenos parasitas produzidos quando o corpo está infectado com um parasita e o sistema imunológico está tentando combater um invasor. Então, assim, na sorologia, nós vamos observar a existência dos anticorpos ou de antígenos, né? Então, você vai lá fazer, por exemplo, um hemograma e vai observar que tem muito anticorpo para aquilo, mais do que o campo necessário. Então, a partir dali, já conseguimos observar que tem alguma coisa errada que o seu sistema imunológico ia combater. Também temos o esfregaço de sangue. Este teste, ele é usado para procurar parasitas que são encontrados no sangue. Examinando o esfregaço de sangue sob o microscópio, pode ser diagnosticadas doenças parasitárias, como a filariose linfática ou a malária. O esfregaço de sangue, normalmente, ele ocorre após a feita do hemograma, que é quando vai fazer a leitura da lâmina. Então, você faz o hemograma, tira que é o tubo de tampa roxa. Eu não lembro agora o que tem na tampa roxa, mas é específico para o hemograma. Então, você tira aquilo, tirou o sangue, né? Aquilo é o sangue. Pega uma lâmina, coloca uma gota do sangue, aí você pega outra lâmina e faz o esfregaço. Pode ser para baixo ou para cima. Eu acho mais fácil para cima. E aí você vai deixar aquela lâmina secar. E após a lâmina estar seca, você vai fazer a coloração da lâmina. Então, vai ter os reagentes e você vai fazer a coloração. Através daquela coloração, faz a leitura no microscópio. Então, coloca a lâmina no microscópio e vai observar se pode encontrar parasitas no sangue através daquilo ali, porque você vai ver as hemácias, coisas assim que tem presente no sangue, vai contar por campo e ele vai parecer que tem alguma outra coisa errada. Então, é assim que faz um esfregaço. E também podemos ter o diagnóstico molecular. A evolução na área da biologia molecular vem modificando e aperfeiçoando o diagnóstico de várias doenças. Através da reação em cadeia da polimerase, vulgo PCR, é possível a amplificação in vitro, do DNA do patógeno a ser diagnosticado. Pela alta sensibilidade, permite detectar pequenas quantidades de DNA em diversos tipos de amostras biológicas, como sangue e urina. A toxoplasmose e tricomoníase são exemplos de infecções que já possuem um diagnóstico molecular. Então, o diagnóstico molecular ele ocorre através do PCR, que é a reação em cadeia de polimerase. Aqui nós temos exemplos das principais parasitoses humanas. Exemplos de algumas, tá? Nós temos, então, a amebíase, que o parasita que faz a amebíase, né, que causa a amebíase, é a entamoeba histolística, que é um protozoário amebiano. Aí nós temos também ancilostomíase, ou comumente conhecida de amarelão, opilação ao mal da terra, que é causado pelo Ancylostoma duodenale e Nectar americanos, que são vermes nematelmintos, também vermes, como já falo. O amarelão deixa a criança, ou a pessoa que está, anêmica, por isso o nome é amarelão. Visualmente, a pessoa fica amarela. Ela vai perder sua coloração natural. A boca fica apagada, branca às vezes, os olhos ficam brancos, não tudo branco, mas eles ficam com uma coloração diferente. As mãos, pés, braço fica amarelo.
tá? Aí nós temos também a ascaridíase, que é causada pela Ascaris lumbricoides, que também é uma doença com verme nematelminto, outra doença que vai ocorrer no trato digestivo, vai correr lá no estômago, né, ter vermes ali. E o botulismo, que é um Clostridium botulinum, que é causado por uma bactéria, tá? Mas assim, o que são protozoários, né? O que são? O que vem a ser um protozoário? Os protozoários, eles são organismos eucarióticos, unicelulares, e que se nutrem de forma heterotrófica. Embora o termo protozoário seja comumente utilizado, o fato é que esses seres não têm qualquer valor taxonômico, portanto, eles são considerados como um agrupamento artificial. E os protozoários são os organismos pertencentes ao reino protista, juntamente com as algas. Esses organismos são unicelulares, sem capacidade de formar tecidos, embora alguns consigam se agregar em colônias. E além disso, eles são eucariotos e geralmente, como eu já disse, heterotrófos. E a classificação dos protozoários pode ser dividida em 4 filos principais: Rhizópoda ou Sarcodíneo, Xilópora, Flagellata ou Mastigópora e o Esporosa ou Apicomplexa. Então, são os nomes dos 4 filos aí, tá? E estes são divididos em sarcodíneos, ciliados, flagelados e esporozoários. E os protozoários que vivem no meio aquático, eles são divididos em 4 grupos: esporozoários, risópodos, flagelados e ciliados. Então, os protozoários que vivem no meio aquático são divididos em 4, de acordo com a sua estrutura: esporozoários, risópodos, flagelados e ciliados, certo? O que vem a ser os eumintos, então. Agora, eumintos. O que são os eumintos? Os eumintos, eles são um grupo parafilético, ou seja, assim, apesar de serem reunidos sobre uma classificação taxonômica em comum, eles não descendem do mesmo ancestral. Então, por isso é parafilético. Eles não têm ancestral comum. E os 2 grandes grupos de eumintos são os dos vermes de corpos cilíndricos, os neomateumintos, e os vermes de corpo achatado, os plateumintos. Então, os nemateumintos e os plateumintos, eles não têm uma ancestral comum, eles são um grupo parafilético, e os 2 grupos, são 2 grandes grupos de eumintos, que são esses que eu falei, de corpo cilíndrico e de corpo achatado, divididos em corpos cilíndricos, os nemateumintos, e de corpo achatado, os plateumintos. E os eumintos, eles fazem parte do reino Animalia, sub-reino Metazoa, o filo Nemateumintos na classe Nematodon e o filo Plateumintos na classe Cestodaria, tá? Então, eles todos, os 2 filos são do reino animal, o sub-reino Metazoa, o filo dos Nemateumintos é da classe Nematoda e os filos dos Plateumintos da classe Cestodaria. E os artrópodes? Artrópodes, o que vem a ser? Os artrópodes, eles fazem parte do reino animal, tá? E eles são animais pertencentes ao filo Artrópoda. Então, artrópodes são animais do filo Artrópoda. Um filo que agrupa organismos que se destacam pela presença de apêndices articulados e o mesmo esqueleto quitinoso, que protege o corpo do animal contra a perda de água e predadores. E os artrópodes são classificados em 3 subfilos, sendo esses subfilos o crustáceo, Chelicerata e Uniramia. Então, artrópodos são os animais que apresentam a presença de apêndices articulados e um exoesqueleto quitinoso, que protege o corpo do animal contra a perda de água dos predadores, sendo classificados em 3 subfilos: crustácea, Chelicerata e Uniramia. Mas o filo artrópode, ele ainda se divide em 5 classes menores, que são elas os insetos, os crustáceos, aracnídeos, diplopóides e quilópodes.
E os artrópodes mais conhecidos são os insetos, que são as formigas, cigarras e as borboletas. Mas esse filo também é composto pelo crustáceos, que é os caranguejos, siris, camarões, aracnídeos, que é as aranhas e os escorpiões, e os quilópodes, lacraias, e o diplopodes, piolhos de cobra. E tudo do gênero Equidissozoa, tá? Então, o filo artrópode ele ainda vai se dividir em 5 classes menores: os insetos, os crustáceos, os aracnídeos, diplopodes e os quilópodes. O que vem a ser, então, parasitismo, né? No parasitismo, ele vai ocorrer a unilateralidade de benefícios, onde o hospedeiro passa a constituir um meio ecológico onde vai viver o parasita. Então, como exemplo de parasitas, temos o tripanossomo, responsável pela doença de Chagas, os carrapatos, os piolhos, as tênias, a lombriga até mesmo planta, como é o caso do cipó-chumbo. E, se eu não me engano, de plantas também temos algumas samambaias, que elas parasitam ali, acabam tirando os nutrientes da árvore e da outra planta que ela está grudada, tá? Então, ocorre unilateralidade de benefícios. Os benefícios são só para o parasita. Então, o hospedeiro vai estar perdendo e o parasita vai estar ganhando. Então, ele vai estar ganhando seus nutrientes. Os parasitas, eles podem classificar segundo a parte do corpo do hospedeiro que atacam. Então, ele pode ser ectoparasitas, como já falamos, que eles atacam a parte exterior do corpo do hospedeiro, que é, por exemplo, os piolhos, pulgas e carrapatos. Os endoparasitas, que vivem no interior do corpo do hospedeiro, por exemplo, a Taenia solium, Taenia solium. E hemoparasitas, que vivem na corrente sanguínea, tá? Também tem o estenocênios, que são os parasitas que afetam somente uma espécie hospedeira. E os euricênios, eles apresentam uma ampla variedade de hospedeiros. E, segundo o ciclo biológico, eles podem ser monocênios, onde só ocorre a participação de um hospedeiro, ou heterocênios, onde ocorre a participação de mais de um hospedeiro. Então, assim, eles podem ser ectoparasitas, endoparasitas ou hemoparasitas. Ecto, exterior, endo, interior, hemo, sangue. Ecto, exterior, endo, interior e hemo, sangue. Também estenocênios, euricênios. Estenocênios, apenas uma espécie. Euricênio, várias espécies. Então, eles afetam várias espécies ou uma só espécie. E monocênios, onde ocorre a participação de um hospedeiro, ou heterocênios, onde ocorre a participação de mais de um hospedeiro. Então, estenocênios, eles afetam somente uma espécie, e os ericênios apresentam uma grande variedade de hospedeiros. E o monocênios, ele só vai participar em um hospedeiro e heterocênios em mais de um. Esse aqui repetiu, vamos passar. O que são vetores, então? Os vetores, eles são organismos, né, que podem transmitir doenças infecciosas entre os seres humanos ou de animais para humanos. Então, os vetores, um vetor de um vetor, ele é aquele organismo que vai transmitir doenças infecciosas entre seres humanos, ou de animais para humanos, ou de animais para animais, tá? Então, ele vai transmitir. Já em relação aos hospedeiros, estes podem ser definitivo, onde vai apresentar o parasito na sua fase adulta ou em fase sexuada. Ou ele pode ser intermediado, onde apresenta o parasito em fase larvária ou em fase sexuada. Então, em relação aos hospedeiros, podem ser definitivos, que o parasito vai estar em fase adulta ou em fase sexuada, ou intermediário, com o parasito em fase larvária ou em fase sexuada. Opa, agora corrigindo, hospedeiros definitivos, ele vai apresentar, definitivo, o parasito em fase adulta ou em fase sexuada. E o intermediário, ele vai apresentar em fase larvária ou em fase assexuada.
tá? Os parasitos, eles precisam recolher nutrientes para a sua alimentação e agem sob diversas formas em seus hospedeiros. E pode ser por ação exfoliativa, que absorvem sangue e nutrientes dos seus hospedeiros, por ação enzimática, onde produzem enzimas que dissolvem parte do corpo dos seus hospedeiros, e ação irritativa, que vai causar irritação no local parasitado. Então, eles vão ter essas ações. A ação poliativa absorve o sangue e nutrientes, ação enzimática produzem enzimas que dissolvem parte do corpo dos hospedeiros, e irritativa, que causam irritação no local parasitado. Também temos ação mecânica, que pode interferir no fluxo alimentar e na absorção dos alimentos. Ação tóxica, que produz substâncias que podem ser tóxicas para os hospedeiros. Ação traumática, produzir lesões nos tecidos hospedeiros. E anóxia, que podem consumir o oxigênio presente nas hemoglobinas e causar anemias. A presença de parasitos e, consequentemente, doenças parasitárias está intimamente relacionada com o meio ambiente. A falta de higiene e saneamento básico aumenta gradativamente a presença de parasitos e de pessoas doentes. Muitas parasitoses, como enteróbios vermiculares, podem ser controladas apenas com ações de higiene coletivas e individuais. Em relação às adaptações parasitárias, né? Elas podem ser morfológicas, onde alguns parasitas sofrerão degenerações como perdas ou atrofias de alguns órgãos. Um exemplo disso são as pulgas, né? Que perderam as asas ao longo da evolução. Outros parasitas, ao contrário, apresentam hipertrofia, principalmente de órgãos reprodutivos, de fixação ou resistência. E a adaptação parasitíparas podem citar as ações biológicas, onde ocorreu um aumento da capacidade reprodutiva, onde o parasita passa a produzir uma grande quantidade de ovos, cistos, e podemos citar também o hermafrodismo e a partenogênese. Mas como ocorre a transmissão de parasitas, né? A transmissão ela depende de espécie de parasita e do seu ciclo de vida, de modo que é possível adquirir uma parasitose por meio da ingestão de água e alimentos contaminados, de picadas de inseto ou até mesmo para a pele. Por exemplo, com vias de penetração, sendo elas ativas ou passivas. Onde a ativa ocorre para a pele, no tecido conjuntivo, nas mucosas, e a passiva pode ocorrer pela ingestão de alimentos e águas contaminadas ou inoculados por insetos de forma a ser via parental. E como podemos evitar, assim, os parasitas, né? As principais medidas preventivas são a ingestão de água potável filtrada ou fervida e a higienização das mãos, que podem ser veículos de transmissão de patógenos intestinais, principalmente após usar o banheiro e antes de comer ou manipular alimentos. Afirma, sim, a infectologista Diana Ventura. Então, foi isso, tá? Obrigada pela atenção. Então, isso que nós falamos em parasitologia. Até o trabalho 3 de parasitologia, né? Até o T3. E é isso. Muito obrigada e tchau.